Bom dia para todo mundo. Vim aqui falar um pouquinho, né, do dia de hoje, do mês de novembro. E eu acho muito interessante, né, que quem já me conhece, né, sabe que eu tenho a mania de pegar as palavras para saber o que traz como informação, né, numericamente falando. E hoje nós entramos em novembro, né, dentro do calendário aí gregoriano, né? A gente está entre novembro. E a palavra novembro dá 38, e se eu somo 3 e 8 dá 11, né? É o mês 11, mas a palavra, né, novembro também dá 11. O que eu achei interessante é que se eu pegar as vogais, dá 19, que dá 10, que dá 1. E as consoantes, 19, que dá 10, que dá 1, né? Que representa o que aí eu falo que o 19 pode ser uma energia meio kármica, sei lá, onde você fica correndo atrás do próprio rabo, mas também pode representar aí a alfa e ômega, né? O princípio e o fim, e toda a jornada dentro desse percurso para que você alcance a tua maestria, né? Chegando ao um de novo, né? A unidade novamente. É interessante que a expressão Jesus Cristo também dá 38, que dá 11. As vogais dessa expressão Jesus Cristo dá 19, que dá 10, que dá 1. E as consoantes também dão 19, que dá 10, que dá 1. Eu achei interessante, né? Essas coincidências assim de frequência, que pode estar aí trazendo alguma informação. Temos que entender que não podemos olhar de forma cega para tudo, né? Porque toda a história que a gente conhece, mesmo a Bíblia, foi muito manipulada, né? Muita coisa ali foi implantada, né? E como um programa, né? Quanta manipulação todos nós, como humanidade, não sofremos, né? De acordo com essas histórias. Mas é interessante, né? Porque o que o mês aí, o 11, e mesmo a expressão, né? O novembro aí dando 38, que dá 11, o 11 sempre nos leva, nos remete à abertura de portal, né? Um portal. Lembrando que se eu somo 1 e 2, 1 e 1 é 2 no final, né? Então, é um portal para o feminino, apesar de estar vindo de dois números uns, que o número 1 é masculino, né? É mais inflexível dentro dos processos. Então, o 11, ele é mais diplomático, ele é mais, sabe lidar mais, né, nas relações, pelo fato de ter, no final, o 2, né, que traz, então, um pouco mais de intuição, mais sabedoria para lidar com as situações. Mas o 11, eu gosto sempre de falar isso, que ele, em primeiro lugar, antes de eu ter uma boa relação com o externo, eu preciso ter uma boa relação comigo, com o meu interno. É eu saber olhar para dentro, saber dar as mãos para mim, me aceitar, fazer uma parceria real, profunda, consciente comigo mesmo.
né? Porque isso me leva a abrir os meus portais internos, abrir a níveis conscienciais cada vez mais elevados, onde eu consigo receber ou me conectar com a sabedoria, né? Não somente o conhecimento, porque se tudo aqui neste plano está muito contaminado e manipulado, é, eu vou me conectar com o conhecimento. Que conhecimento é esse que dizem aí que é cientificamente comprovado, mas é tudo manipulado? A gente depois começa a ver e enxergar que forçaram, né, a gente numa série de coisas, e que a gente aceita quando está inconsciente ou quando está muito preso no medo. Lembra que a palavra medo dá 20, que é 2, né? Então, o 2 é parceria, é sabedoria, é intuição, que é o resultado do final, né, simples do 11, mas também é manipulação, vitimização, ficar preso nas emoções, ficar sendo controlado e controlar os outros através das emoções, jogos emocionais, cenas horrorosas. Para quê? Para que a gente internamente não consiga ter um olhar mais desapegado. Eu acho que da última ou terceira, sei lá, eu venho falando a respeito desse desapegar um pouco das emoções, porque sempre a emoção está muito ligada a historinhas, e que no fundo bate com crenças, histórias, traumas vividos, cada um de nós, né? Então, o 11 aí, ele sempre pede, né? Esse olhar com mais sabedoria, ficar atento à tua intuição e se escutar, é ter atitude interna, é ser parceiro firme com você, sair da vitimização, sair dessa coisinha de mimimi e ter um olhar diferenciado. Porque quando você faz isso internamente, quando você se fortalece, você é um com você mesmo, né? Você se une ao teu eu maior aí, o teu divino, fica o teu olhar para o outro, modifica, muda. A palavra, né, novembro, dando 38, que dá 11, vai pedir de todos nós, né, dentro dessa abertura, criatividade, alegria, leveza, para que a gente não caia nos radicalismos que a gente está vendo aí, a radicalização horrorosa, para que a gente não caia em depressão, em tristezas profundas, peso, que a gente consiga comunicar. O 3 é comunicação, autoexpressão. Então, que a gente consiga fazer uma boa comunicação clara, saiba colocar as ideias. E o 8 está do lado desse cruz. O 8 até o alarme do prédio está aqui, disparou. Os assuntos começam a ficar meio, né? Então, o 8, ele fala o quê? Esteja, o 8 é um número de transcendência, é um número que transcende espaço e tempo. O 8 pode tanto falar de prosperidade, como pode falar de perdas. O 8 fala da justiça, mas também do poder, o poder interno, da presença. Você está na tua presença e, ao mesmo tempo,
no fluxo, na transcendência, não ficar agarrado, não ficar ali preso em ideias que te mantêm refém. Então, é uma abertura, né? Novembro está vindo aí. Eu sei que está tudo muito tenso, o clima mundial, né? Dessa insanidade ainda de muitos, né? Ou de poucos, né? Que controlam e que querem a população como no cabresto, né? E no preso no emocional, preso nos jogos, preso na vítima. Nós temos que abrir os olhos para tudo isso, né? E se eu somo o mês 11 com o dia de hoje, que é dia primeiro dia do mês, mais o 7 do ano, vai dar o quê? 19. Né? Triplamente 19 aí, né? Ou 5 vezes o 19 aí, se eu contar com a expressão Jesus Cristo aqui. Enfim, é interessante isso aí, né? Então, o que seria a tarefa do dia hoje, é o 19? Aí é a perguntinha: você quer ficar, se manter dependente, correndo atrás do próprio rabo, ou você quer tomar uma atitude e agir, se tornar independente, caminhar por si mesmo, fazer o seu processo que é necessário, ninguém pode fazer por nós. A gente pode alertar, receber alertas, mas o fazer é individual. Então, assim, o fala, o dia de hoje, né, que é o propósito, né, a alma desse dia, é o quê? Dê início, dê um passo, caminhe, abra o teu caminho, tenha atitude, né? Pedindo isso de nós, que a gente tenha atitude, que a gente caminhe. O mês 11, né? Aí de novo, abre esse caminho, volte para o mas com parceria, com unidade interna, né? Essa coesão, com mais consciência, com mais sabedoria. A soma de Inês aí, da 12, né? 12 fala da Trindade, que é o que? O masculino, o feminino, e o resultado, a forma, o que a somatória disso aí, que é o 3, né? Então, é o nosso equilíbrio interno, né? O meu masculino atuante, mas o meu feminino também atuante em equilíbrio, um apoiando o outro. O é aquele que abre o caminho, o 2 ele suporta, ele apoia, ele é parceiro, ele dá segurança, ele está ali, ó, sustentando para que a criação possa surgir, para que a forma possa ser manifesta. Então, nós estamos aí precisando tomar algumas, né, atitudes, né? Se eu somo com o ano 2023, né? Se eu somar, vai dar 7, que pede o quê? Mergulho em terra, para que eu tenha fé em mim mesmo. Mas como é a nível, né, global, é o que rege universal aí dentro do calendário gregoriano, pede o que? Um mergulho interno, que a gente escute e acredite naquilo que você escuta internamente.
você tenha mais, é aquele momento que você dá um passo para trás, aquieta, para você poder processar uma série de coisas, né? A soma aí dá esse 19, alfa e ômega, né? O princípio e o fim, com consciência. Se eu somar tudo simples, né? 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 vai dar 10. Que seria o quê? Eu acessar a minha maestria. Se eu parar de correr, se eu parar com vitimização, se eu enxergar, se eu escutar, se eu prestar atenção, unir conhecimento com sabedoria, eu alcanço a maestria. Não é ser mestre sobre ninguém, é ser mestre de si mesmo e caminhar como, agir como. E no fundo está sempre pedindo aí, né? 19 dá 1, quer dizer, você voltar ao 1, voltar à unidade, né? Quando a gente pega aí a palavra humanidade, né? Uma unidade, é tudo que a gente não está vendo, né? É tudo que a gente não está vendo. Uma humanidade totalmente esfacelada, brigando entre si, né? Querendo ser melhor do que o outro, pisar no outro para poder aparecer, diminuir o outro para poder ser melhor, destruir o outro, que é pior ainda, né? Hoje a palavra é cancelamento, né? De todas as formas, em todos os níveis. Então, é um momento, né? Vamos entrar em novembro, já tomando atitude, voltando para dentro, fazendo essa parceria interna para que a gente consiga manifestar mais alegria, mais leveza, né? Que a gente consiga trazer as ideias vindas dessa conexão, a sua conexão interna, né? Acreditando mais profundamente em si mesmo. Enfim, é um processo, né, que estamos nele, temos que ter muita responsabilidade, muita harmonia e equilíbrio para poder as coisas acontecerem, né? Esse olhar mais desapegado também nos ajuda a manter o equilíbrio, né? É, e dentro de uma equação que eu faço aqui, a soma total pode dar 44 ou 53, que no fundo é 8, né? Então, que pedindo aí realmente um profundo presença nossa, para que a gente consiga transcender, né, tudo que está aí, né, essa prisão eterna que a gente se colocou nela nesse planeta, né? Enfim. Mas vou falar muito mais não, senão fica um vídeo longo demais e eu falo pouco. Mas um beijo enorme para todo mundo. Vamos ficar atentos, né, ao nosso processo interno. Isso é a coisa mais importante, sempre foi, né? Sempre foi, mas a gente cresceu colocando intermediários, né, para fazer a nossa conexão. Mas lembra, não existe intermediário para você e o seu divino. É você com ligação direta, né? Ligação direta. Tá bom? Então, um beijo enorme para todo mundo e até, né? Até uma próxima.